Olá, mais uma vez seja muito bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Charles Araújo. Eu quero estar falando nesse vídeo a respeito da verdadeira igreja e da igreja falsa. Quando eu digo a verdadeira igreja, eu não quero dizer uma igreja de pessoas falsas, desonestas ou coisa desse tipo. O que eu irei falar pela luz da Bíblia não tem nada a ver com a conduta das pessoas, com o caráter das pessoas. O que é necessário nós entendermos, você que de fato pretende ter a salvação, acredita na eternidade, acredita no arrebatamento. Então, se você acredita, você precisa entender que o que nos define como igreja vai muito além das coisas naturais, vai muito além da nossa conduta, do que nós possamos fazer ou que nós não possamos fazer, vai muito além disso, é unicamente exclusivo pelo poder do alto, pelo poder do céu. Então eu quero ir direto ao assunto e depois a gente vai fazendo comentário para que você possa, para facilitar o teu entendimento. Primeiramente, a palavra de Jesus, aqui em João 6 e o verso 63, você pode ler lá, o Senhor Jesus ele disse assim: a minha palavra é espírito e vida. A carne de nada aproveitou, nenhum aproveito no que diz respeito à eternidade e à salvação. O que você possa fazer na carne possa te dar isso. Nós vamos entender no decorrer desse vídeo. Você encontra também em João 15, onde o Senhor Jesus disse: vós estáis limpo pela palavra, se a minha palavra estiveres em vós, e vós estiverdes em mim, pedireis tudo que quiserdes, que vos será feito. Eu poderia acrescentar também João 6, aonde Jesus disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quando Jesus disse que ele era o pão vivo que desceu do céu, foi lá que ele disse: quem não comer da minha carne, quem não beber do meu sangue, não terá parte comigo, e quem beber do meu sangue, quem comer da minha carne, não provará a morte, não passará pela morte. João 6,51. Quando ele disse que ele era o pão vivo, ele estava fazendo uma referência com os 40 anos em que o povo do deserto, todos os dias, caíam maná do céu. Então, era proveniente a manutenção da vida humana, da vida física, a partir através de algo que vinha do céu, não vinha de baixo. Mas lá em João 6, Jesus disse: porém, os vossos pais comeram o maná do céu e eles morreram. Mas aquilo era um tipo do verdadeiro pão vivo que desceu do céu, que é no caso de Jesus. Agora vamos lá. Foi ali que os discípulos não entenderam nada e disseram: como é que nós podemos comer o Senhor? Porventura o Senhor é canibal? Nós iremos ter que lhe comer se nós queremos ser salvos? Não é nada disso. Tudo isso é figura para que nós possamos entender. Lembrando que uma pessoa só entende isso aqui, só chega nesse ponto de crer e se firmar e agir em cima dessa palavra, se ele tiver o Espírito do céu, se a ele for revelado o Espírito do céu. Porque a própria palavra, ela tem tipo uma cortina de proteção para que essas revelações não caiam em mãos erradas. Jesus, em Mateus 13, quando ele contou a parábola do semeador, e ele falou sobre parábola, os discípulos perguntaram por que ele falava por parábola, e para eles, os discípulos, Jesus revelava. O Senhor Jesus foi muito claro: para que homens maus não tenham acesso, a eles não seja revelado. Então
ele pregava a respeito de parábola, propositalmente para que eles não entendessem. Então vamos lá. Quando nós entendemos que Jesus é o pão vivo, pão que desceu do céu, e que não se trata de coisa física, nós entendamos o seguinte, vamos lá. Quando você crê que a revelação, aquela revelação que Jesus dá agora para a sua igreja, é ela que santifica, ela é o pão vivo que desceu do céu. Então essa palavra vinda, a princípio, para os sacerdotes, para o pastor, que na parábola da árvore que Jesus contou é o tronco, nós sabemos que todos os nutrientes dos galhos que geram frutos vêm pelo tronco. Nenhum galho se sustenta separado do tronco. Inclusive Jesus falou, todo galho que está ligado em mim dá fruto, mas o galho que não está ligado em mim morrerá. Então vamos lá entender. Quando essa revelação ela vem e é respeitada, e primeiramente o pastor entende que essa revelação é a condição para que não só o pastor, mas que todos os demais que compõem o corpo só passarão a fazer parte da igreja viva, a igreja que será arrebatada, se eles tiverem esta revelação de Deus como a coisa mais importante das suas vidas, quando todas as coisas secular é de menor importância. Por quê? Quem tem a revelação sabe que é a condição para ele ser igreja, e além de um grupo de pessoas reunidas em algum lugar, depende dessa revelação, que é o pão vivo que desceu do céu, que é o que nos santifica, minha palavra é espírito e vida. Então essa revelação que vem a partir através do pastor, que é o tronco, que é o cabeça, irá passar, então, pelo fato dessa palavra viva ter vindo do céu, o pão nosso nos dai hoje, essa palavra viva, ela veio do céu, é ela que santifica, é o que faz a diferença entre a igreja verdadeira e a igreja que não é verdadeira. Eu repito, você não conhece olhando de fora, porque o que é mais comum se ver é que as igrejas, elas são sustentadas por eventos, por convidar pessoas, pregadores, cantores famosos, e faz aquele movimento, sendo que o movimento por si só não define que a igreja é falsa ou verdadeira, mas essa característica da igreja que não tem a revelação, ela sustenta os seus membros pelos movimentos, pelos eventos, pela atração que vem de fora. E não deveria ser assim, porque mesmo a igreja verdadeira também podendo fazer evento, não tem nada errado no evento em si. O que eu estou falando é que não é isso que define uma igreja verdadeira, mas sim a palavra revelada, que vem com uma direção, a princípio do pastor. O pastor sabe que é a condição para que ele continue sendo igreja, é o pão nosso de cada dia, é o que mantém ele santificado. Então o pastor não está preocupado em ser uma atração para a igreja. Por quê? Obviamente, os membros que estão ali, chegaram até ali, exatamente porque foram convidados por essa mesma palavra e são atraídos por essa mesma palavra. A propósito, abro um parênteses, dura coisa é para uma pessoa que é acostumado a vir para a igreja por atração, por movimento de fora, por sentimento. Hoje o culto foi bom. Por quê? Porque eu senti uma coisa boa. Porque eu chorei muito. Não tem nada errado sentir, não tem nada errado chorar. Mas não é isso que define uma igreja verdadeira da falsa. Mas dura coisa é para as pessoas permanecer em uma igreja espiritual quando ela foi acostumada dessa forma, até ela romper isso, porque a igreja verdadeira, a igreja de Cristo, ela é atraída pela palavra, porque ela sabe que a palavra é o pão vivo, é o que mantém ela viva, é o que assegura a eternidade.
é o que traz para a natureza dela a natureza divina, porque Deus, pelo seu divino poder, já nos deu todas as coisas que se diz a vida eterna. E Ele, Deus, nos chamou para participar da sua virtude, da sua glória, e que pelas promessas Ele nos deu a natureza divina. Então, quando nós entendemos isso, primeiramente o pastor, que precisa viver do altar. Você vê quando foi constituídos os diáconos na igreja, a igreja primitiva, quando trouxeram até o discípulo que havia alguma falta de algum alimento em algumas das viúvas, olha o que Pedro disse, Pedro e os discípulos, não é bom que nós deixamos a oração e a comunhão do altar para servir as mesas, porque esse é o ofício do pastor. Então vamos lá, o pastor sabe disso, o pastor recebe o comando, e esse comando é passado para toda a igreja, e cada um, dentro da sua área de atuação, vai ouvir, vai ser direcionado pessoalmente a ser aplicado aquela direção na sua área de trabalho, porque Deus tem interesse de infiltrar o seu povo, que são demarcadores do reino, que são as testemunhas. Josué, sê tu forte e corajoso, aonde tu colocar a planta dos teus pés, eu te darei como herança. Não temas, Josué, nenhum dos teus inimigos suportarão a tua presença, ficarão em pé. Mas era preciso que Josué, com uma espada na mão, entrasse nas cidades, destituísse os reinos, ou os reis, para poder tomar posse daquela cidade. Não tinha sentido, não faz sentido nenhum, ou não teria sentido lá e nem agora, Josué apenas entrar por lá de dentro da cidade, enquanto o rei não fosse dominado, se essa cidade é nossa. Não, de jeito nenhum. O rei que conhece melhor a cidade iria fazer emboscada, então ele tinha que ir lá e derrubar o rei. Hoje as nossas armas não são físicas, a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. As nossas armas são poderosas em Cristo Jesus para demolir fortalezas, mas elas são espirituais. Então hoje, aonde a nossa fé alcança, aonde a nossa revelação vai, ali é terra conquistada. Se a minha palavra estiver em vós, e vós impedireis tudo o que quiser, que vos será feito. Então, mas a partir daí, Josué, que é uma espécie de Jesus, o propósito é o mesmo, tomar posse do reino. Aonde o reino não chegou, todas as injustiças que irão acontecer, inocentes irão sofrer, e o céu não pode entrar com juízo. Por quê? Porque não tem um representante ali, porque não tem uma testemunha aí. Veja que quando Jesus enviou o discípulo para serem batizados lá, em Atos 1, no começo da igreja, quando os discípulos foram, que receberam o Espírito Santo, ele disse: olha, agora vocês vão ser de minha testemunha em Jerusalém, Samaria, até os confins da terra, ser testemunha. Então, nós sabemos que o que nos define como igreja, a igreja que as portas do inferno não prevalecem, não é uma igreja formada por homens valentes apenas no natural. Tem que ser valente, sim, tem que acreditar, sim, mas a força, o que nos deixa invencível, as portas do inferno não podem prevalecer. Josué ia entrar em Jericó, o rei disse: é impossível, porque as muralhas são intransponíveis, eles não vão conseguir. Então o rei de Jericó acreditava que Josué não iria prevalecer, que as portas de Jericó, eles não conseguiriam atravessar. Então por isso que Jesus disse: as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Deus vivo. Então o pastor sabe disso, os membros devem saber que o que define é, a revelação vem com esse direcionamento, vem com ordem para avançar nas mais diferentes áreas. Então esse membro, na medida que ele está munido de revelação, de instrução, ele saberá que lá onde ele está, ele é Cristo lá, ele está tomando posse do reino lá, porque nós temos que tomar o mundo. Para Abraão foi prometido, na verdade, no caso
Josué, o seu povo, Canaã. E para nós, pede que eu te darei as nações por herança e os confins da terra por tua possessão. Fora disso, o que é que a maioria das pessoas faz, ou todos que não têm revelação fazem? Mesmo as pessoas verdadeiras. Eles vão ler a mesma Bíblia, os mesmos versículos, vão até acreditar nas verdades contidas, mas essas verdades contidas é apenas um esqueleto, é apenas, sabe, uma estrutura, é apenas uma maquete do verdadeiro, porque o verdadeiro é vivo, é essa força, e é aqui que muitos que não entenderam que ao sair de debaixo da cobertura do céu, eles são apostatam na fé, ainda que a intenção não seja essa. Então eles vão usar a mesma palavra e vão usar versículo para justificar o seu posicionamento, e muitos que esfriaram aqui vão perecerem, porque não entenderam esse ponto crucial, que o que define uma igreja viva, uma igreja imortal, a igreja de Cristo, do Deus vivo, não é apenas os rituais em si, não é apenas o nome da igreja em si, mesmo sabendo que o nome da igreja diz muito a respeito do seu fundador, não é? Nomes, sei lá, não vou nem entrar aqui em detalhe, mas o fato de uma pessoa colocar um nome estranho já define que ele não tem revelação. Então nada disso define uma igreja verdadeira, e sim a palavra viva, a revelação viva, vinda do céu, transferida, e a partir daí todos que obedecem essa mesma palavra formam o corpo de Cristo, ou, por que não, uma célula ou um membro do grande corpo de Cristo, porque aquela palavra paternal, aquela direção, aquela revelação é humanizada, medido pelo chamado do patriarca, do pai da fé, e se encontra em todos que se unificaram a ela, que junto tem tudo em comum, que tem um alvo a ser alcançado. Isso olhos humanos não ver, mas é isso que o céu, é a partir disso que o céu define quem é quem é igreja e quem não é igreja. Então nessa nossa geração, a geração do muito conhecimento teórico, digamos assim, conhecimentos frios a partir da internet, quer dizer, os conhecimentos podem, via internet, podem até somarem, batido no coração temente a Deus, mas sabe que todas as instruções, elas por si só, elas não significam que uma pessoa está em Cristo, porque ele tem que humanizar Cristo. Observe, quando Jesus enviou seus 12 discípulos, na verdade, primeiro os seus 70, estou falando de Mateus 10, veja, eles disseram, quando você chegar, diga ao rei, é chegado até vós o reino dos céus, e a casa que receber por discípulo, receberia Jesus, que receberia Deus, e a casa que recebesse, os discípulos estavam cruzados, entre na casa, expulsam os demônios da casa, sare as pessoas da casa, e declare aquela casa como, a partir de então, pertencente ao reino de Deus, já não estava mais em briga, já não estava mais em conflito. Vamos analisar duas coisas. Coisa número 1, por que o Senhor Deus não fez lá de cima, declarando a partir através dos anjos? Anjos, separa aquela casa e aquela não. Veja, porque se ele, Deus, fizesse isso, estava quebrando um dos princípios da dualidade, da humanização dele próprio. Por isso que Jesus veio para esse mundo com carne e sangue. Então agora o discípulo estava lá, tinha que estar lá as testemunhas presentes, e não podia ser uma, tinha que ser duas. As duas testemunhas estavam lá. Então veja, se a casa o aceitava o Senhor Jesus, seria salva. A casa era demarcada para não ser destruída quando o reino físico, literal, vir, que vai vir. Então, se a casa aceitasse, a ordem é, agora entra a segunda testemunha no caso, para confirmar
a aceitação, que era ele se batizando, porque 3 são o que testemunham, a carne e o sangue, no caso do discípulo, a água, que é o batismo, e o Espírito Santo. Quando expulsou os demônios e curou os enfermos, era testemunha do Espírito. Então Deus é Espírito, testemunho do Espírito é o testemunho da confissão, da ação do batismo e o testemunho dos dois. Então, veja, é assim para entrar no reino. Na hora de sair do reino, Mateus 18 fala, você vê o irmão no erro, o irmão está enveredando por outro caminho, procure esse irmão. Se você convencer o irmão, você salvou um irmão da ruína. E se não convencer, fale para a igreja. E se mesmo assim não atender a igreja, considere esse irmão desviado, considere esse irmão não pertencente ao corpo, considere gentil. Então observe, tanto para entrar no reino, era só o discípulo bater os pés, protestando, era o sinal que aquela casa não tinha recebido. Então o reino de Deus iria entrar, a justiça do reino iria entrar naquela casa, independente dos donos da casa aceitarem. Se o dono da casa aceitasse as testemunhas de Jesus, então a casa tinha paz. E agora eles tinham que produzir a ação correspondente para confirmar que era o batismo. Mas se eles não aceitassem, o reino entraria do mesmo jeito. E Jesus disse, diga para esse povo que maior é o vigor ou o rigor para Sodoma e Gomorra do que para casa que desprezar um de vocês, porque quem despreza a mim, despreza você. Então observe, que na hora de entrar no corpo, é a partir das 2 testemunhas. A confirmação do dono da casa era apenas confirmar a sua confissão. Aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do Pai que está no céu. Aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do Pai que está no céu. Era só o discípulo bater os pés, pronto, estava definido, o reino entrava ali e tinha eles como inimigo. Na hora de sair, também uma decisão da igreja, porque o poder está na igreja, o poder não está no indivíduo. A igreja, ela é o próprio Cristo, é onde está Deus, porque ele, o nome de Jesus, está acima de todos os nomes que se nomeiam, e ele expôs todos os inimigos debaixo dos seus pés, e deu esse poder à igreja, que é a parte corpórea dele próprio. Então alguém querer viver independente da sua própria maneira, com seu próprio ensinamento, é uma cilada. Essa pessoa não irá ressuscitar. Quando o governo de Jesus vier, que os que estão em Cristo irão ressuscitar para governar, porque Deus nos chamou para ser rei e sacerdote, esse não irá. E mais uma coisa que você precisa entender sobre esse ponto, a ordem de Jesus, quando você chegar na casa, expulsa os demônios. Quando eles voltaram felizes e disse, Senhor, em teu nome até os demônios se submeteram a nós. Jesus disse, olha, alegrai não só por isso, pelos demônios se submeterem, mas pelo fato do nome de vocês estar escrito no livro da vida. Muitas pessoas questionam, mas pastor, mas por que em vez de vocês falar mais da salvação, vocês falam muito sobre expulsar demônios, sobre milagres e cura? Meu amigo, é impossível que uma pessoa seja salvo se não dominar, se não vencer o antigo rei. E isso é expulsar demônios. Jesus disse, vocês estão vendo eu expulsando demônio? Então significa dizer que o reino de Deus chegou até vós. Não tem como o reino de Deus entrar sem primeiro não amarrar o valente, o antigo rei, que é Satanás. Então, tirar os sinais de uma igreja, tirar os milagres, tirar o expulsar demônio, é o mesmo que tirar Deus da parada. É o mesmo, não, é de fato tirar Deus. Por quê? Esse é o testemunho do Espírito. Deus é Espírito. Então, creio que essa maneira mais clara de se definir a igreja verdadeira da igreja que não é verdadeira, que não tem nada a ver com o caráter, com a conduta de quem quer que seja. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, já se inscreve no nosso canal, já deixe seu like, seu comentário, clique no sininho, e ao clicar no sininho, clique em todos para ser o primeiro a receber todas as vezes nós colocarmos um vídeo novo.